Um dos discursos que a gente mais tem ouvido nas mídias em geral, na televisão, nos filmes, nas propagandas, etc., é que a gente tem o direito de fazer e ser o que a gente quiser. Apesar da gente estar ouvindo isso há muito tempo, esse discurso ele não é velho, ele vem crescendo há uns 20 ou 30 anos. E, curiosamente, justamente hoje, a nossa geração que veio ouvindo esse discurso, essa conversa, a nossa geração, a geração que supostamente teria mais liberdade para inventar a sua própria identidade, já reparou que justamente essa geração é clinicamente a geração mais exausta, mais medicada e mais emocionalmente doente, paralisada de toda a história? Se nós somos assim tão livres para sermos nós mesmos, por que é que estamos tão cansados, tão exaustos, tão perdidos? A solução não está em um novo método de produtividade ou em mais sessões de terapia, não. Não está, porque a raiz dessa exaustão é, na verdade, uma mentira que contaram para nós sobre quem nós somos e o que vimos fazer aqui neste mundo. O resultado dessa mentira é que nós vivemos debaixo de uma pressão esmagadora, a pressão do tal descubra-se a si mesmo. Dizem para você, desde criança, que você é um quadro em branco. Pinte a sua própria história, né? Crie a sua própria identidade, descubra-se. Clinicamente e teologicamente falando, isso não é liberdade, isso é uma sentença de adoecimento emocional e espiritual. A Bíblia afasta completamente a ideia de que a identidade humana se constrói do zero. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, o texto diz que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E não que o homem foi criado para ser um quadro em branco, para se autodesenhar. Ou seja, nós fomos criados, na verdade, como um espelho, pré-configurado já de fábrica. E como espelho, o que a gente teria de fazer e ser era apenas refletir na maneira como o próprio Deus é e governa o universo. Pense na angústia psíquica moderna, pense nas crises de carreira, nas crises de pertencimento, crise de sentido existencial. Pense em toda essa fratura existencial que vem de uma arrogância profunda, que é essa ilusão que temos o direito de inventar a nós mesmos. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Você não é um projeto independente. Nunca foi. Você é um equipamento do reino de Deus. Quando você tenta criar o seu próprio roteiro, separado do molde original, você entra em um colapso que podemos chamar aqui de esquizofrenia espiritual. Tentar forjar sua própria identidade longe do molde, do padrão de Cristo, que aliás é a imagem exata, perfeita de Deus, não te liberta, apenas te deixa perdido, carregando um peso que a sua estrutura psíquica não foi feita para suportar, para aguentar. O grande choque da realidade que o livro do Gênesis nos dá é que você não precisa passar por esse autodescobrimento. O que você precisa é parar de bagunçar, parar de vandalizar, de quebrar o espelho que Deus construiu para refletir a glória dele mesmo. A sua sanidade mental depende de você aceitar que não é o autor de si mesmo, mas um espelho de Deus. Mas a imagem de Deus não é apenas sobre quem nós somos, é sobre o que nós vimos fazer aqui nessa vida. E aqui nós entramos em outra parte desse diagnóstico tão doloroso da nossa geração. O motivo pelo qual muitas pessoas estão hoje paralisadas. Os verbos que Deus usa ali no Jardim do Éden para dar instrução para o homem são traduzidos na nossa Bíblia em português como sujeitar e dominar. Depois que ele cria o homem, ele diz para esse homem: domine e sujeite todas as coisas. Esses verbos não descrevem um passeio no parque, uma brincadeira. Eles têm a ver com força de governo, contra o caos, contra a bagunça. A terra do lado de fora dos portões do Éden, do jardim, era uma terra indomada, caótica. E o homem não foi criado para contemplação ociosa apenas, para ficar deitado debaixo de uma árvore. Aí no jardim, o homem havia sido criado para uma tarefa colossal, gigantesca, que era pegar a matéria bruta do mundo, reestruturá-la, organizá-la, dominá-la, sujeitá-la, como Deus queria que fosse. No entanto, o que é que a gente tem hoje? Vemos que a espiritualidade, muitas vezes, infelizmente, se tornou um esconderijo para pessoas frouxas, infantilizadas, fragilizadas, que terceirizam o controle da sua própria
existência. É o sujeito que usa é a vontade de Deus como um mecanismo de defesa para mascarar sua inércia pessoal. É a pessoa que usa o tal, não foi o tempo de Deus, não é o tempo de Deus, como desculpa para sua própria incompetência relacional, para o seu fracasso intelectual. Eu estou esperando Deus agir, é o que esse pessoal diz. Isso é covardia existencial. O mandato da criação no Gênesis não permite comodismo, e muito menos o vitimismo. Você foi comissionado sob um juramento inegociável para organizar o caos, para liderar as estruturas, para consertar o que está quebrado, a começar pela sua própria vida, na sua profissão, na sua casa e na sua mente. Se a sua biografia hoje é marcada por vitimismo e pela espera de que o universo resolva os seus problemas, você não está sendo paciente. Na verdade, você está cuspindo no livro do Gênesis, especialmente no comando de Deus para o homem. O sexto dia da criação é uma sentença de morte para esse tipo de pensamento. Fomos colocados nessa terra como uma espécie de reis vassalos, como na Idade Média, como sacerdotes armados, encarregados de trazer ordem onde só havia o caos. Qual foi a falha lá no Éden? A falha do Adão foi exatamente abrir mão desse domínio, desse poder. Foi cruzar os braços e permitir que uma cobra, que um réptil rastejante assumisse o governo do mundo, entregando a coroa que era só dele. Parece chocante, mas é exatamente isso que acontece quando você não governa a sua própria vida. O caos assume o controle e te devora. A intervenção divina para isso tem um nome. É o Verbo encarnado, Cristo, chamado na Bíblia de último Adão. Se o primeiro Adão vacilou e pôs tudo a perder, o segundo Adão veio para consertar aquilo que havia sido destruído. E o convite dele para você não é para que você seja anestesiado no meio dos seus problemas, porque a graça de Deus não é sedativa, amigo. O convite de Cristo é uma convocação para que o mandato original seja restaurado nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. É hora de você retomar o seu posto, abandonar a terceirização, esquecer as desculpas. Você precisa subjugar o caos do seu próprio coração, submetê-lo à lei de Cristo, exercer influência, a disciplina e o governo para os quais você foi estruturalmente projetado desde o tempo da eternidade. A regra da realidade material é implacável. Assuma o seu mandato de governar, ou a própria terra acabará mastigando a sua história. A escolha é apenas sua. Eu sou Ailton de Araújo, eu sou psicanalista, sou pastor e há mais de 30 anos ajudo pessoas a organizar o caos das suas vidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você ama. Se você quer mais do meu conteúdo, acesse as redes sociais, minhas redes sociais e meu canal do YouTube. Um abraço e até mais.